Senhor nos abençoe. Nós vamos ler os Salmos número 34. Salmos de número 34. Louvado seja Deus. Quero anunciar para os irmãos que ontem de manhã nós fechamos o contrato com a TV Tambaú. Estive lá com o irmão Fernando Monte e nós fechamos o contrato. E a partir do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro nós estamos com o contrato assinado e estamos de volta no ar depois de 3 anos e 5 meses fora. Voltamos com o mesmo preço que saímos. Nos tiraram porque queriam 100% de reajuste. E agora nos admitiram com 100% de desconto. Voltamos pelo mesmo preço quando nós saímos, com uma diferença. É que quando nós saímos, nós tínhamos apenas a meia hora e agora nós temos 1 hora. E temos ainda uma diferença que é, não tínhamos nenhuma chamada. E eles nos deram o direito de termos durante todo este ano 4 chamadas extras por dia, anunciando o horário do nosso programa. Eu posso dizer a você, grandes coisas fez o Senhor por nós. Esta é apenas mais um para este leque de testemunhos da virada do ano de 2012. Amém? É só mais um, não é? Porque todos os cultos, irmãos têm me procurado e dito: pastor, como terminei o culto de terça-feira, uma irmã veio falar comigo e veio dizer que havia dito para o marido: o pastor disse que este é um ano de virada, e eu creio, ainda que seja no último minuto, Deus vai fazer alguma coisa por nós. E ela estava orando por um problema, e aí veio a resposta de uma maneira tão grande que ela chegou a dizer: eu não posso acreditar que isto é para mim. E ficou sem acreditar. Fica parecendo que está sonhando. E eu sei que Deus faz maravilhas. Fez, faz e fará. Vai depender de crer e de ter confiança, paciência para saber esperar. Tenho ensinado ao longo dos anos, se há uma coisa que entristece a Deus, é você desconfiar dele. Se você desconfia dele, você pode saber, está longe de você alcançar qualquer coisa dele. Você precisa aprender a confiar, a pedir, e a prova que nós cremos naquilo que nós pedimos é que nós não pedimos aquilo nem 2 vezes. Pedimos uma e depois começamos a agradecer apenas. Se você confia nele, você simplesmente diz: Senhor, olha, assim, e entrega, e daí para frente comece a agradecer. Não chegou ainda não, mas comece a agradecer.
Porque a fé chama as coisas que não são como se já fossem. Então, quando você tem fé e crê, nada é impossível. Não é assim que Jesus ensinou? Então, é assim que nós devemos crer. Vamos ler o Salmo de número 34, lembrando que no próximo sábado, às 16 horas, haverá o último culto do ano na Lagoa. Os irmãos que quiserem participar do último culto do ano lá na Lagoa, é sábado próximo, às 16 horas. Vamos ler os 3 primeiros versos do capítulo 34 do livro de Salmos. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Deus, nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos e nos entregamos em tuas mãos, entendendo que nada somos e que nada sabemos e que sem ti nada podemos fazer. Apenas dirige as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Na terça-feira passada, no culto de oração, eu fiz uma pergunta, sabendo que a vida é composta por fases. Em que fase da tua vida você pensa que Deus te amou mais? Em qual fase da tua vida você acha que Deus te amou mais? Quando você estava perdido, ou quando você está na fé, quando você não tinha alguma coisa de ordem material, ou quando você tem alguma coisa de ordem material? Em que fase você acha que Deus te amou mais na vida? E nós entendemos que Deus não nos ama mais ou menos. Deus sempre nos amou. Mesmo nos momentos em que Ele precisa de nos corrigir, não quer dizer que Ele não nos ama. Muito pelo contrário, o amor de Deus sempre foi corretivo. E às vezes Ele não nos dá as coisas no momento em que pedimos, não é porque não nos ama, mas porque aquilo não seria bom para nós naquele momento. Nos tornaríamos exigentes, impacientes, mais ou menos assim como filhos de rico, sabe? Eu quero, tem que ser da marca, tem que ser de grife, tem que ser não sei mais o quê, e impõe uma série de condições e restrições e os pais têm que ceder. Este não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia nos ensina a aprender a lidar com uma coisa que é nosso inimigo, inimigo capital do ser humano, chama-se tempo. E Deus nos ensina a lidar com o tempo. No capítulo 3 do livro de Eclesiastes, está escrito: há tempo para cada propósito. Então, o salmista, aqui no Salmo 34, se você notou, louvarei ao Senhor em todo tempo. Então, parece que nós não aprendemos este verso com o salmista. Nós só aprendemos louvar a Deus quando o tempo é bom, quando as coisas vão bem,
quando nós achamos que o vento está soprando a favor, então nós temos, nesta oportunidade, razão para louvar a Deus. Mas em todo tempo. Qual é o tempo da história da tua vida que Deus não precisa ser louvado? Você diz, no tempo em que eu era pecador. Pois eu vou dizer para você que você acabou de se enganar. No tempo que você estava perdido e era pecador, é um tempo em que Deus, hoje, se você prestar atenção, é louvado na sua vida, porque você vai olhar a condição que você estava e a condição que você está, e você vai dizer, louvado seja Deus. É verdade ou não é verdade? Então, em qual tempo? Você olha num tempo de doença, aí eu estou saudável hoje, mas naquele tempo você esqueceu de glorificar. Mas daqui um pouquinho você para e diz, mas Deus foi bom para mim. Olha, escapei de mais uma, de um problema, de uma coisa que me machucava. Será que temos razão para dizer louvado seja Deus? Por tudo na minha vida. As pessoas não querem este louvor continuamente na sua boca. Há momento que você parece que... Deixa eu parar um pouquinho aqui. Me diga uma coisa, reclamar resolve alguma coisa? Maldizer resolve? Murmurar resolve? E glorificar resolve? Quando você está num problema muito grande, você diz assim, Deus é maior. Você conseguir falar isso, hein? Hein? Será que melhora ou piora? Você disser assim, aleluia! Aquele problema fica desse tamanhozinho. Ele desaparece. Mas quando você diz, mas que coisa, que situação, ele cresce. Ele diz, está vendo? Como eu sou poderoso. Então eu acho que precisamos de colocar nos nossos lábios o louvor continuamente. Esta é a razão que você vai entender a vida de Paulo, dizendo, em tudo dai graça. Diz, aprendi a ter e a padecer. E se você não aprendeu, Deus vai te ensinar. Se você pensar que os momentos de baixa da sua vida, porque essa é a tendência, as pessoas dizem, é o diabo coisa nenhuma. É Deus ensinando a você a lidar nos momentos lá embaixo, para você ver que nos momentos baixos, Ele ainda está com você. E Ele ainda te ama. Hã? Hein? Não, é o diabo. Que diabo? Davi, quando estava sendo saindo corrido do palácio pelo seu próprio filho, e um manqueba jogando pedra nele, dizendo, sanguinário, sanguinário, está vendo aí, olha. E o soldado disse, deixa eu cortar a cabeça desse cachorro aí. Ele disse, por que você está querendo fazer isso? Foi Deus que mandou ele fazer isso comigo. Deus mandou ele fazer isso. Você está querendo impedir Deus fazer isso? Você espera um pouquinho. Ele tinha tanta certeza. Isso aqui é Davi dizendo, ó, está vendo aqui, ó? Olha só, ó. Veja que não foi conversa mole, não. Aqui estava Davi, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, na hora da baixa, ele disse, foi Deus que mandou. Mas ele estava tão confiado que Deus estava com ele, que ele sabia que ele ia passar por aquele momento, ia lá, e daqui um pouquinho ele ia voltar com o peito estufado, dizendo, o Senhor dos Exércitos está conosco. Fique quieto e sabei que Deus é Deus, Ele não mudou nem um pouquinho, não. Amém? Louvado seja Deus. Se você não aprender isso, você não sabe nada a respeito de Deus. Verso 2.
A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Eu quero só dizer uma coisa, sabe, assim, é uma experiência de alma. Você vai ver aqui que quando eu estou na plataforma, ao longo dos anos batendo Bíblia, não é livro de história. Olha, se isso aqui foi com Davi, não vai servir para você. Se esta escritura aqui é sua vida, então quando você entra aqui, você diz, espera um pouquinho. Se Deus permitiu eu passar por isso aqui, será que Deus que ama você, tem alguém aqui que acredita que Deus ama você mesmo, de verdade? Será que o Deus que ama você vai te deixar fracassar? Disse, as torrentes passaram sobre mim. Será que vai permanecer? Então não adianta ficar com lero-lero, sabe, com churumingando, nada, reclamação, murmuração. Escuta aqui, olha, a vida é composta de fases. Em que fase da tua vida Deus te amou menos? Qual foi? Só se você quiser a história daquele homem que estava sendo carregado, aí depois que quando olhou para trás e viu os rastros na areia, tinha 3 rastros dele e o de Deus, daqui um pouquinho ele olhou, só viu o rastro dele. Disse, Senhor, na hora que eu estava o maior problema, o Senhor me largou na mão, o Senhor pulou fora, só tem meus rastros ali. Ele disse, não, aquela hora daquele problema, você viu os rastros lá, não eram os seus, não, eram os meus. Eu estava te carregando, você não dava conta, você não é de nada, você é de alguma coisa? Está me entendendo? Só se você não souber isso, mas se você souber, diga aí, a minha vida pertence ao Senhor. Não é a você não? É ao Senhor? Será que Ele sabe o que está fazendo ou não? Amém? Louvado seja Deus. Então, olha, quando a gente ouve isto, a gente se alegra. Aqui eu paro para dizer 2012. A todos os irmãos que estão em João Pessoa e estão acompanhando esse culto pela internet. Eu tenho razão de engrandecer ao Senhor. Se você tiver razão para engrandecê-lo hoje à noite e quiser fazer isto junto comigo, porque eu não acredito que isso aqui seja Davi, isso aqui sou eu. Em todo o tempo ele tem estado comigo. Eu não tenho passado só por momentos muito bons, não. Eu tenho passado por momentos bem apertadinhos, que você não quer nem saber. Mas aqui está, o verso 3. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Estou chamando só aqueles que têm alguma razão para fazê-lo. Aqueles que querem, junto comigo, engrandecer ao Senhor. Como é que você engrandeceria o Senhor? O que Davi estava dizendo aqui? Para engrandecê-lo de que maneira? Aqueles que têm algo em seus corações, que querem engrandecer o Senhor junto comigo, que fiquem em pé, que levante sua mão, que aplauda o Senhor, que dê graças a Deus, que bendiga o seu santo nome, que se curvem. Aleluia! 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 Oh Deus! Tu és tão bom, tão maravilhoso. Tu nos concedestes muito mais do que merecemos. Tu me deu, Senhor, Tu me destes muito mais do que eu pedi. Tu tens feito maravilhas além do que eu imaginava. Eu vim aqui diante do Teu povo para Te engrandecer, para dizer a Ti diante do Teu povo
que eu não sou nada, mas que o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é um Deus forte, poderoso, que o Senhor é bom, que o Senhor é paciente, que o Senhor é rico, longânimo. Louvado seja o teu nome. Eu quero te engrandecer, porque tu és muito além do que as minhas palavras podem se expressar hoje à noite, Senhor. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o teu nome. Louvado seja o teu nome para sempre. Aleluia! 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 Glórias ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer. Eu quero te aplaudir nesta hora, com a minha alma, com o meu coração, e dizer: receba a minha gratidão publicamente diante do teu povo. Tu és maravilhoso. Aleluia! Glórias ao Senhor. Aleluia! Amém! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome. Aleluia! Pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pelos meus filhos, pela obra do Senhor, pelas almas que foram salvas. Ora, pela tua presença em momentos difíceis na vida, pela resposta das nossas orações. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Glórias ao teu nome. Aleluia! 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 Glória! Aleluia! Estou aqui de pé. Estou aqui de pé. Eu quero dizer a você que eu tenho razão para glorificar a Deus. Eu estou aqui de pé. Eu disse que era um ano de virada. Quem é que é testemunha que é um ano de virada aí? Virou? Deus fez alguma coisa maravilhosa na sua vida esse ano? Dá para aplaudir ao Senhor com toda a sua força aí? Oh, louvado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Aleluia! 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 Oh, graças a Deus! Aleluia! Amém! Amém! Aleluia! Podeis assentar. Glória a Deus. Passei a vida lutando com gordura. Esse ano o peso se foi. A saúde virou. As maravilhas aconteceram seguidamente na nossa vida. Voltamos a Brasília. Agora, no finalzinho do ano, para fechar o ano. Sem ir atrás, às vezes você pensa, ora, por isso eu digo, Senhor, o Senhor faz muito mais do que a gente pede. É só você acreditar. Eu fui buscar meia hora da televisão, ele botou uma. Você quer meia? Eu vou te dar uma. Eu vou te dar mais umas lambujazinhas. Eu estava pensando, estou falando francamente, estava pensando que ia chegar lá e ia pagar 15 mil reais por meia hora. Eu estou na internet, eu tenho medo de falar para vocês. Essas coisas, mas olha,
programa que era antes do nosso, o moço mostrou o contrato para nós. Eu não vou nem falar o preço, para você entender que é Deus. Eu só não quero nem falar, porque eu sei que isso aqui está na internet. Pode ser que tenha alguém nos ouvindo. Minha mãe dizia, mato tem olho, parede tem ouvido. E a gente não fala mais nada hoje que o povo não saiba. Eu quero ficar quieto, sabe? Mas chega lá e toma. Finalzinho do ano, concluindo o ano. O dono de uma emissora de televisão lá no Mato Grosso falou, eu quero dar 3 meses de programa de graça para vocês. Nunca vi a pessoa. Aí um outro irmão lá do Maranhão, pastor, veio para a mensagem agora há pouco, foi lá, conseguiu mais, só esse finalzinho de ano, foram mais 3 programas novos para o ar, em 3 diferentes cidades. Nós somos o povinho pobre da Paraíba. E Deus vem e faz muito mais do que a gente pensa. Se você não pode agradecer a Deus, olha, eu tenho tanto para agradecer. Mas tanto para agradecer. Na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, os ribuliços que aconteceram este ano, sem mais, sem menos, eu tive vitórias extraordinárias. De ver, por exemplo, a igreja de Brasília voltar para a nossa mão, para mim foi uma coisa que só o Senhor podia fazer. É uma coisa que só Deus podia fazer, mas fez. E outros grupos que estamos ajudando. O momento é de agradecer. Se você quiser se juntar comigo para agradecer, junte-se. Agora eu quero falar para você. O tempo faz a gente ou desesperar ou confiar em Deus. Olha, eu vou dar um testemunho aqui. Para você entender. Eu estou angustiado para vender minha casa. Eu tenho um prédio ao lado, tem outro no fundo. É uma música o dia inteiro, de um rádio, um som ligado, sabe, que você dá agonia. Ontem mesmo deu vontade de gritar com o camarada lá, dizer, vai desligar esse trem ou não vai? Mas não gritei. Só deu vontade. Agoniado, porque quando você tem um projeto, alguma coisa e quer fazer, você fica aperreado, quer que Deus faça. E Deus fala, peraí, rapaz, você não ensina para o povo que tem que aprender a esperar? Senta aí e fica quieto. Antigamente, minha mãe chamava isso de castigo. Mas não era nem sentado, não, era de joelho em cima de uns carocinhos de milho ou de feijão. Hoje, na escola, não pode falar em castigo para a criança, tem que falar em repouso. A professora quer botar um menino sentadinho lá, de castigo, ele está fazendo muita arte, você vai ficar de repouso aqui, porque se falar castigo, dá problema. É repouso, viu? Você, de vez em quando, é bom botar os seus de repouso também. E Deus, de vez em quando, bota a gente de repouso. Amém? Amém? Tem alguém de repouso aí? Quietinha, espera aí. Mas olha, e surgiu, eu quero pedir para o Ricardo me dar essa licença, e surgiu um momento de desespero tão grande no coração da irmã Maria Monteiro, por esse filho dela que está aqui. Fica em pé aí, Ricardo, por favor. Ricardo está lá na Bahia, entrou num problema conjugal, e olha, foi um momento difícil da vida dele, e ele, para se ver livre de uma situação, adquiriu um prédio financiado, e a verdade é que o tempo estava se esgotando para ele pagar o banco, e ele não tinha recurso para fazê-lo, ia perder tudo. E ele me telefonou às vezes chorando, a irmã Maria me telefonou chorando. Sabe, eu estou falando isso aqui para vocês entenderem se é um
um ano de virada ou não. E nada dava certo, e nada dava certo. Eu cheguei diante de Deus uma madrugada e disse: Senhor, eu preciso vender minha casa, mas eu estou aqui na minha casa, estou tranquilo. Venda o prédio do Ricardo para mim, eu fico esperando. Vocês acreditam que eu falei isso com Deus? Desse jeito. Ele vendeu o dele, eu estou aqui esperando. Deus te abençoe, Ricardo. Assim. O problema dele era tão mais grave do que o meu, que ele estava num desespero tão grande, numa aflição tão grande. Quantas vezes falei com ele chorando, e eu falei isso para Deus, com a minha alma. Eu disse: o senhor quer me ouvir, senhor? Ajuda o Ricardo, venda o prédio dele. Ajuda ele a vender o prédio dele. Pode deixar o meu, eu vou esperar. E agora estou esperando. Eu não falei que ia esperar? E você tem que aprender a lidar com o tempo. Tudo é no tempo de Deus. E se você tiver pressa, você vai arranjar um bocado de galo na cabeça. E eles vão cantar, viu? Mas o verso 4, olha só. Se isto não é com você, eu lamento, mas comigo é. Estou acabando de falar aqui. Eu não posso dizer para você, tudo que a gente pede para Deus, Deus faz muito mais. Capítulo 3, verso 20 de Efésios, não é história na minha vida. É realidade. Muito além do que pedimos ou pensamos. Eu não sei dizer para você as coisas que Deus faz. Eu tenho o mesmo desafio, as pessoas pensam que não. Tem essas faixas penduradas aí, esforçai-vos. Eu olho para essa igreja e vejo bancos vazios, isso para mim é um desafio. Não, isso é desafio? Não, isso aí para mim é Deus botou de castigo. Você quer ver os bancos dessa igreja cheios? E eu digo, quero. Ele disse, senta e espera. Ou você acha que você é melhor do que os outros? Que eu vou vou atender, porque todo mundo vai ver. Senta aí e espera. Um dia desse nós estávamos precisando de músico em Campina Grande. Nós tínhamos um único irmão que é parente do irmão Albênio, irmão Antônio, não é? Seu tio, tio do Albênio. Só tinha ele de instrumentista. E ele resolveu, sem mais, sem menos, disse assim para mim, eu não vou tocar mais. Acabou. Ficamos sem instrumentista na igreja. Nem violão, nem teclado, nada. Eu fui lá e disse, Senhor, manda instrumentistas para esta igreja. Gente, está tropeçando um no outro lá hoje. Tem que pedir, um fica sentado, o outro para tocar, porque está demais. Sabe? Mas o tempo passa. Você fica esperando, espera um mês, espera 2, espera um ano. Daqui um pouco você olha para trás, é muito mais do que eu pedi. Verso 4, se é com você, se isso é escritura para você, diga, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Tem alguém que pode falar aí? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ao resto do versículo. Livrou-me de todos os meus temores. Quem é que tem temor aí de alguma coisa? Temor de alguma coisa. Tem alguém que tem temor de alguma coisa, de algum mal, de alguma coisa, está temendo? Primeira coisa que eu quero falar para você. Não tem que temer nada. Nós acabamos de cantar, nada a temer. Viu, irmão? Irmão Flávio, não tem que temer nada. Jó disse, aquilo que eu temi me aconteceu. Você não precisa temer, você precisa ter fé.
Não tenha temor de nada. Aquilo que você teme é aquilo que você terá. Você acaba atraindo aquilo para você com o seu temor, a dúvida. Temor, insegurança. Sabe o que Deus faz? Deus é tua segurança, é tua âncora. Aleluia! Aleluia! Você não tem que temer nada, não tem que temer passar fome, não tem que temer amanhã estar na cama sem ter que andar, não tem que temer não sei o quê. Olha, não tem nada a temer. Nada a temer. Nada a temer. Vamos cantar? Nada a temer? Vamos ficar em pé, vamos cantar isso com a nossa alma. Aprenda que o nosso lema é crer e não temer. Aleluia. Aleluia. Enquanto o Marquinhos prepara ali, ó, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Vamos. Livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Nada a temer. Cadê o som do instrumento aqui, do teclado, irmão? O som do teclado. Com a sua alma, olhando para o Senhor e bendizendo o seu nome. Aleluia. Aleluia. Alguma coisa que te perturba, entrega isto ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Amém. 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 Eu estou chamando você a crer em Deus. Aleluia. Aleluia. Bem forte. Nada temer. Nada temer. Tudo é possível. Somente crer. Nada temer. Nada temer. Tudo é possível. Somente crer. Dá para dar meia nota mais alta aí, não? Amém. Eu quero que você cante com a sua alma. Diga para Deus: eu creio em Ti, Senhor. Tu és o meu socorro. Tu és a minha vida. Tu és a minha força. Tu és o meu alto refúgio. Em Ti confio, Senhor. Aleluia. Aleluia. Seja crente, não incrédulo. Seja crente, não incrédulo. Eu não sei a maneira que Deus muda quadros. Eu só sei que Ele muda. Eu não entendo nada sobre a dinâmica do Espírito Santo. Eu sei que a mecânica é esta: você crê, o sobrenatural é com Ele. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Nada temer. Nada temer. Tudo é possível. Somente crer. Não estou ouvindo. Nada temer. Tudo é possível. Somente crer. Só você agora. Cante olhando, cante agradecendo, cante crendo. Aleluia. Somente crer. Nada.
Agora eu não estou brincando, eu estou dizendo aqui, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Senhor, o Senhor já ajudou o Ricardo, agora ajuda-me a mim. Me ajuda a conseguir um meio para que as coisas se concretizem. Que esta igreja seja testemunha. E que quando a gente fala com o Senhor responde às nossas orações. Eu estou esperando em Ti. Eu não entendo nada da minha vida. Não sei se Tu me queres ali naquela casa, se o Senhor me dará outro meio para construir. Eu só quero pedir ao Senhor que o Senhor providencie o meio. Na hora certa, no tempo exato, eu possa obter esta vitória também. E voltar aqui para agradecer junto com o Teu povo esta bênção para a minha vida. E eu quero dizer ao Senhor, mude qualquer quadro aqui, Senhor, em que as pessoas que estão aqui nesta casa hoje à noite buscam e creem no Senhor e estão dispostas a esperar a Tua resposta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Louvado seja Deus. Verso 5. Olharam para ele e foram iluminados. Mas é assim. E os seus rostos não ficaram confundidos. Eu não entendo. Eu não posso entender e nunca vi ninguém olhar para o Senhor, buscar, levantar sua face, colocar sua visão em Jesus e não ser iluminado. Agora, uma coisa quero afirmar aqui: Deus não é teu empregado. Viu? Deus não está sujeito a fazer nada, porque senão você vai ficar dodói e vai deixar de crer nele. Isto não importa para Deus. Eu só quero que você entenda que quando nós cremos, nós cremos. Nos momentos de baixa, o Senhor ainda está com você. Verso 6. Clamou este pobre. Eu também digo a mesma coisa. Ai, ai, ai. Vocês estão pensando. Clamou este pobre e o Senhor ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. É Davi ou é você? Tem alguém aí que pode dizer: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Olha que paz que encheu este ambiente aqui, você já viu? Olha, se você percebe no Espírito, e o encheu, olha, de paz, e o livrou de todas as suas angústias. Diga aí, diga com a sua boca para que você está vendo, olha, o mal desabar e fugir de você. E o livrou de todas as suas angústias. Abra a sua boca e diga: aleluia. Você está dando um testemunho público aqui hoje à noite. Se você não percebeu, este salmo é teu testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Veja, verso 6. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Tem alguém que quer dar esse testemunho? Tem gente que fica esperando o ano todo, mas eu tenho vontade de dar um testemunho. Quer dar esse testemunho aí? Fique em pé e diga aí com a sua voz, bem alto. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Me ouça, olha, me ouça aqui. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias.
Aleluia! 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 E se alguém clamou e ainda não tem a resposta da sua oração, creia nisso, porque Deus já virou o quadro. Pode assentar. Aleluia! 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 O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Verso 8. Ô, água gostosa, ó. Só o irmão Marcos que não sabe o que é água, ele só toma Coca-Cola. Doutor Marcos, você largar de tomar Coca-Cola, toma água. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Amém. Graças a Deus. Provai, ó. Experimente. Chegue diante dele. Confia nele. Tenha uma relação íntima com ele. Seja crente, não seja incrédulo, não. Experimente o quanto é bom servir a Deus. Agora, não adianta querer ser menino buchudo, birrento, porque vai para a vara. Deus não vai fazer seu gosto, não. É que o profeta disse que tem muita gente que pensa que vai chamar a atenção de Deus, igual o menino chama a atenção do pai. Menino, quando quer fazer birra, aí o pai corre lá com a mãe, tadinho dele vai morrer. Sopra na cara, balança, porque bebeu o fôlego. Deus, se você der birra e ficar... Daqui um pouquinho você vai desconfiar que não vai adiantar a sua birra. Deus vai deixar você fazer birra e careta até você se cansar. Isso não chama a atenção de Deus. Chama a atenção de Deus você confiar em sua palavra. Louvado seja Deus! Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Ele é socorro presente na hora da angústia, ele tem o anjo acampado ao seu redor, ele é que te guarda, ele é tua sombra, é tua direita. Ei, você não sabe disso? Não tem falta alguma aqueles que o temem. Agora, se você não tem temor, espera. Verso 10. Escutem bem, isto não é César, isto é a palavra. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Eu já vi isso. Eu já vi no mundo animal, naqueles filmes, leões que vão ficando fracos, os filhozinhos deles são abandonados. Mas aqueles que buscam ao Senhor, você pode não acreditar, mas eu já tive estas experiências algumas vezes. Irmão Léo está comigo aqui, de sair para viajar, esquecer de abastecer o carro. Eita, rapaz! À noite, naquele Recife velho, irmão Léo, estamos sem combustível. O carro só acabou o combustível dentro do posto. Outro dia eu fui, ainda no Cipoal, voltei, quando chegou na descida para vir para, como é que chama? Mamanguape. O carro acabou o combustível, mas foi bem na descidinha. Rodei não sei quantos quilômetros da Banguela e chegou no posto. Eu não sei como é que é isso, não.
Minha mãe, viúva, não tinha dinheiro para comprar o gás, orou, o gás tinha acabado, fazia não sei quantos dias. O gás voltou. Até receber o saláriozinho que meu pai tinha deixado para poder comprar o bujão de gás. Deus faz gás aparecer no bujão. A sogra do profeta, a geladeira quebrou, ela orou, o motorzinho funcionou de novo. O que é que te falta, hein? Você sabe o que é de nada ter falta? Está faltando alguma coisa para você? Se estiver faltando, é só você buscar. Se estiver faltando, eu estou vazio de Deus, busque Ele que Ele te enche. Ele te enche do Espírito, é só buscar. Está faltando equilíbrio na minha vida, peça a Ele te dá. Está faltando sabedoria, Ele te dá sabedoria. Amém? Está faltando saúde, Ele te dá saúde. Está faltando emprego, Ele te dá emprego. Ei, o que é que está faltando? Está faltando paz, Ele te dá paz. Hein? Me diga aí o que está faltando. E eu vou dizer um lugar que tem e tem em abundância. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Quem é que quer buscar o Senhor aí por alguma necessidade hoje à noite? Quem é que veio aqui precisando de alguma coisa de Deus? Quer ficar em pé, os que querem buscar? Eu não sei o que você veio buscar, não. Sei que estou falando para você que lá na reserva dele tem. Eu fico impressionado de Deus dizer assim, diz que todas as reses que existem em cada pasto é dele. Que o ouro e a prata é dele. Que a saúde é dele. Que a vida é dele. Que a paz é dele. Quer saber de uma coisa? Eu disse hoje num programa que eu gravei para o dia 1º de janeiro. Sertão da Paraíba, do Nordeste, o semiárido nordestino, não só o semiárido nordestino, mas o Rio Grande do Sul também, está padecendo com seca. Eu disse, sabe qual é o problema de tudo isso? Os governantes não vão dar dinheiro, a miséria vem por longos anos por causa do pecado do povo. E bota um político, ele vai lá e arranja dinheiro para ele. Mas o povo continua lá. Você pensa, político ladrão, é Deus que fez isso. Deus que permitiu ele meter a mão lá e roubar. Para não chegar na mão de um povo, sabe? Mas de um povo que não quer nada com Deus. Agora pega Israel morando no deserto. Deus foi lá e botou no coração dos seus governantes. E no deserto tem frutas, tem verduras, para eles exportarem, para eles viverem, para eles comerem. Qual é o problema? Compromisso com Deus. É verdade. Compromisso com Deus. É verdade. Os que creem no Senhor não tem falta de nada. Se você crê e teme ao Senhor e você quer ser fiel a Deus, eu não sei qual é a sua necessidade aqui. Eu gostaria de orar com você. E eu sei que Deus vai abrir os céus a seu favor. Mas se você for mal agradecido, espere para a rodinha girar ao contrário, viu? Por favor, levante a sua mão direita para o céu e diga para Deus qual é a sua necessidade. Não diga de supérfluo, não. Estou falando de necessidade. De alguma coisa que está angustiando a sua alma e que você realmente necessita. Às vezes eu tenho 10 pares de sapato, eu queria que o senhor me desse mais um.
estou falando de necessidades. De nada tem necessidade. Vamos. Levante a sua mão se você tem coragem de falar com Deus. Eu quero que você abra a sua boca e diga para Deus qual é a sua necessidade agora. Eu vou orar com você. Mas quero que você comece a orar primeiro. Eu estou necessitado. Há mãos levantadas por todo o edifício aqui hoje à noite. Eu não sei, Senhor, Deus dos exércitos, Deus dos velhos tempos, Deus da Bíblia, Deus dos profetas, Deus do salmista, Deus dos apóstolos, Deus de William Branham, Deus de César. Meu Deus, meu Pai, aleluia, bendito é o teu nome. Aqui há mãos levantadas por todo este edifício, crendo no mesmo Deus, Criador de todas as coisas. E aqui estamos nós apresentando a necessidade, Senhor, as necessidades aqui hoje à noite. Minha oração humilde aqui é que as janelas do céu sejam abertas. Que o Senhor providencie para cada um aquilo que ele está clamando, buscando de Ti hoje à noite. A minha oração é que o Senhor responda o clamor da alma de estas pessoas que vieram nesta casa de oração para engrandecer o Teu nome. E por certo eles não se esquecerão de voltar aqui para dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, a Tua palavra é a verdade, Senhor. Peço com a minha alma, mude o quadro e ajude estas vidas, todas elas, a colherem a resposta destas orações de hoje à noite. No nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, conceda segundo a Tua vontade. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você crê? Amém. Então aplauda o Senhor pela resposta da sua oração e diga aí: obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Pode assentar, eu ainda quero caminhar um pouquinho mais aqui. Verso 11. Verso 11. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vou ensinar. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente. Amém? Amém? Aparta-te do mal, tudo que você sabe que é errado. Faze o bem. Não procure ser encrenqueiro, procure a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Olha, escutem bem o verso agora. Muitas são as aflições dos justos. Não diz que você não tem, não. Jesus disse: no mundo tereis. E aqui está: muitas são as aflições dos justos,
mas o Senhor o livra de todas, não é de algumas, é de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Nenhum dos que nele confiam será condenado. Vamos ficar em pé agora. Agora vamos ficar em pé, vamos terminar o culto. Eu acho que se você veio buscar, está levando? Está levando? Você acha que valeu a pena vir à casa do Senhor? Aleluia! Aleluia! Eu estou aqui feliz, agradecido. Aleluia! Agora, apareceram os nomes aqui, eu gostaria de você pudesse clamar por eles, porque eu já orei por você e suas necessidades. Agora temos aqui Marlene de Bezerra da Silva pedindo oração. Irmã Maria da Luz agradecendo pela viagem que fez, o irmão Olivando agradecendo por tudo, irmã Cristina agradecendo também por tudo, irmão Hinaldo pede oração por sua família, lá em Ceilândia, no Distrito Federal. A irmã Amanda pedindo pelos seus familiares lá em Orlando, nos Estados Unidos. Irmão de Assis pede oração para que Deus tenha misericórdia, pois a seca no sertão está crítica. Acabei de falar, não sabia que tinham pedido aqui, e nós estamos realmente tristes, muito tristes, mas de alguma maneira parece que com as mãos atadas, de ver o sofrimento do povo, mas a indiferença. Deixa chover para você ver. Vai ser tanta cachaça no Natal, tanto adultério, tanto forró, tanta bagunça, e Deus só é esquecido por tudo. E aí, daqui um pouco, outra. Irmão Augusto pede oração em favor de Miriam por libertação, lá em Santa Catarina. Irmão Pedro Henrique pede oração em favor de uma prova que fará domingo. Eita, tem gente aqui de todo lado, mas isso aqui vamos orar. Pai, tenha misericórdia. Eu sei que eu não mereço, ninguém merece, e eu sei que por causa dos teus filhos que estão lá no sertão, lá em Catolé do Rocha, lá em Cajazeiras, lá em Patos, lá em Souza, nesta região, por favor, Senhor, por causa dos teus filhos, dos teus eleitos, sê misericordioso e ajuda. Faça com que a chuva venha e faça com que este ano que foi tão ruim seja apenas uma lição para esse povo. No nome de Jesus, eu oro pela necessidade de cada um que colocou o seu pedido de oração aqui. Eu sei que o Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Estenda a tua mão e ajuda os lares e as famílias e a cada necessitado aqui hoje à noite. Nós te damos graças e pedimos por todos que estão na internet conosco, de todas as partes do mundo. Ajuda estas pessoas no nome de Jesus Cristo. Eu os recomendo e te agradeço por estar aqui com o teu povo, glorificando o teu nome maravilhoso. Glórias a Jesus. Assim eu peço em nome de Jesus Cristo estas bênçãos. Amém. Amém. Irmãos dos Estados Unidos, de Alagoas, de Fortaleza, de Goiânia, Goiás, de Maranhão, Imperatriz, São Luís, de Passos, de Varginha, em Minas Gerais, de Campina Grande, Bahia, João Pessoa, Patos, de Bandeirantes, Curitiba, Maringá, São José dos Pinhais, no Paraná, de Caruaru, Jaboatão, Recife, de Natal, de Erechim, de Pelotas, de Porto Alegre, de Soledade, no Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu,
de Brusque, Joinville, Lages, de São Paulo, Monte Alto, Praia Grande, Presidente Prudente, Santa Rita do Passa Quatro, Sebastianópolis do Sul, São José dos Campos, São Paulo, Taubaté e Tupã. São pessoas que estão conectadas, assistindo este culto aqui, quando nós estamos olhando, não este Salmo de Davi, mas o nosso testemunho através de Salmo hoje à noite. A todos eles vamos dizer: Deus vos abençoe. E a você, Deus te abençoe. Até domingo, aqui, às 9 horas da manhã. Lembrando que a nossa ceia será na passagem do ano, dia 31. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Aperte a mão do seu irmão e diga: foi bom estar com você aqui, nesta noite de testemunho. Aleluia. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como o rio, de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, que traz vida ao coração. Aleluia. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Aleluia. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho,
trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Entrega tudo a mim. Confia-te todo coração. Aleluia. É meu, somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia.